Olá, boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu começo este vídeo fazendo algumas perguntas reflexivas. Primeiro, a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Está escrito isso em Romanos 10:4. Bem, a partir daí, colhendo esta declaração de que Cristo é o fim da lei, nós vamos fazer aqui algumas perguntas. O dízimo, ele faz parte da lei? O sábado, ele faz parte da lei? Sim. Se Cristo é o fim da lei, em outras palavras, a lei foi abolida em Jesus Cristo, ou na morte de Cristo, por que então que algumas igrejas insistem na guarda do sábado e na cobrança dos dízimos? Não é o sábado e os dízimos da lei? E a lei não foi abolida? Porque isso está escrito na Bíblia Sagrada, que a lei foi abolida na morte de Cristo. Se a lei foi abolida na morte de Cristo, por que ainda se cobra o dízimo? Visto que o dízimo faz parte da lei, por que ainda algumas igrejas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, insistem na guarda do sábado? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você está no meu canal, você é muito bem-vindo e vamos juntos trabalhar esta questão, ok, queridos? Vamos começar aqui pelo sábado. Bom, por que o sábado não é obrigatório na nova aliança? Repito, por que o sábado não é obrigatório na nova aliança? Primeiro é que o sábado, ele é um dos mandamentos da lei, e a lei, ela foi abolida na morte de Cristo. Isso todos nós sabemos. Segundo, o sábado, ele foi dado apenas para a nação de Israel. Aqui é onde eu vou ler algumas passagens para os senhores e senhoras. Vamos aqui para 2 Crônicas 2:4. 2 Crônicas 2:4. Olha o que diz aqui. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Então, entre as muitas coisas aqui estabelecidas está o sábado, e aqui diz claramente o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Vamos ler aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 31. Olha o que diz aqui, 31 e versículo 13 em diante. Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Vou repetir. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Agora vamos aqui para o versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel
será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Está bem aqui, meus irmãos. Aqui está muito claro que o sábado ele foi um mandamento, tal como os demais, estabelecidos para a nação de Israel. Então, a razão porque o sábado não é obrigatório na nova aliança em Jesus Cristo, porque o sábado não é um requisito na nova aliança, é porque o sábado foi dado para a nação de Israel. É a Bíblia Sagrada quem diz, queridos. Ezequiel capítulo 20, vamos ler aqui. Olha o que Ezequiel diz. Vamos ver se Ezequiel discorda de Moisés. Ezequiel 20, 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Eles aqui os israelitas, para que soubessem que eu sou o Senhor que santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Agora vamos aqui para o versículo 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, os israelitas, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 21. Mas também os filhos de Israel se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Bom, aqui nós vemos também no profeta Ezequiel que o sábado ele foi dado para a nação de Israel, queridos, ok? O sábado ele foi dado para a nação de Israel. Além da razão de que o sábado não é obrigatório para nós cristãos, para a nova aliança. Por quê? Porque a lei foi abolida. Nós vamos mostrar com versículos isso mais adiante. A lei dada a Moisés no Monte Sinai, com 613 mandamentos, incluindo o sábado, foi abolida. Logo, o sábado não é obrigatório para os cristãos, para a igreja, porque o sábado, se ele faz parte da lei e a lei foi abolida na morte de Cristo, então não temos obrigação de guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado foi abolido na morte de Cristo. Paulo diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ver aqui Levítico 19, 2:30. Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Agora vamos aqui para o versículo 30. Veja que o discurso, você pode ler o capítulo todo, é dirigido à congregação de Israel. Agora vamos ver o que tem aqui no versículo 30. Guardareis os meus sábados. Quem deve guardar o sábado? Ou os sábados? Os filhos de Israel, a congregação. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Aqui nós temos mais uma passagem mostrando que o sábado foi dado para os filhos de Israel e não para a igreja. Ok, meus irmãos? E nós temos ainda em Êxodo capítulo 20, aí você lê os versículos 1 e 2, aí vai para os versículos 8 a 11. Você lendo os versículos 8 a 11, você vai ter lá instruções como se guarda o sábado. Quando você lê Êxodo 20, versículos 1 e 2, você vai ver que o sábado, tal como os outros mandamentos, foram dados para a nação de Israel. Por isso, se o sábado foi dado para a nação de Israel,
não é obrigatório para a igreja. Não é. Primeiro ponto, porque a lei foi abolida e o sábado, fazendo parte da lei, também foi abolido. Então, não é obrigatório para a igreja. Segundo, porque o sábado ele foi dado apenas para a nação de Israel. Professor, mas outros mandamentos aparecem no Novo Testamento. Se o sábado fosse obrigatório para a igreja, também apareceria, mas não aparece. Não existe uma passagem no Novo Testamento que ordene que a igreja guarde o Shabat. Essa é mais uma razão porque não guardamos o sábado. Ok, meus irmãos? Bom, dito isto, está explicado por que o sábado não faz parte da nova aliança. Quase que pelos mesmos motivos, nós vamos agora trabalhar a questão dos dízimos. Bom, já mostramos que o sábado ele fazia e faz parte da lei, e a lei foi abolida na morte de Cristo. Se a lei foi abolida na morte de Cristo, logo o sábado foi abolido na morte de Cristo. Logo, se isso aconteceu, o sábado ele não existe na nova aliança, feita por Jesus Cristo e confirmada no sangue de Cristo. Ok? Agora vamos à questão dos dízimos. Professor, por que então que a lei foi abolida? A lei foi abolida. Isso está escrito, é só você ler Efésios 2 e versículo 15. Você vai para Colossenses capítulo também 2, versículos 16 e 17, que lá se fala do sábado, de outros mandamentos que são catalogados como sombras da lei. Ok? E mostra que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 10:1 também diz que a lei tinha sombra dos bens vindouros e não a imagem exata. Ok, meus irmãos? A questão do dízimo. Vamos lá, professor, mas eu estou curioso para saber. Eu dizimo, mas agora eu estou curioso. O dízimo, ele fazia parte da lei? Fazia. O dízimo, ele é da lei. Agora raciocine comigo. O dízimo, tal como o sábado, ele pertence à lei de Moisés ou à lei de Deus, porque não há diferença entre lei de Moisés e lei de Deus. Eu quero já esclarecer isso. A única diferença é que lei de Deus, devemos entender o seguinte: lei de Deus por quê? Porque toda a lei dada no Monte Sinai para Moisés, na verdade, era de Deus. Por isso chama-se lei de Deus. Lei de Moisés por quê? Porque foi Moisés quem escreveu a lei de Deus. Mas não há nenhuma diferença entre lei de Deus e lei de Moisés. Então vamos lá. Por que que o dízimo não é obrigatório para a igreja? Ah não, professor, mas o meu pastor, ele ensina que devemos dar o dízimo. Ele ensina que se não dermos o dízimo, estamos debaixo de maldição. Ele ensina, com base em Malaquias, que o dízimo é obrigatório e quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Logo, se está debaixo de maldição, não tem salvação e vai para o inferno. Eu já fiz um vídeo, irmãos, você é convidado a procurar um vídeo sobre o dízimo. O dízimo, porque o dízimo não é obrigatório para a igreja. Eu fiz um vídeo sobre isso. Então, lá neste vídeo você vai encontrar todos os argumentos para você não dizimar, tá bom? Mas aqui eu vou trabalhar essa questão. O sábado e o dízimo, por que que o sábado e os dízimos não são obrigatórios para a igreja? Então, já mostramos por que que o sábado não é obrigatório, agora vamos para o dízimo. Primeiro, o dízimo, ele é bem verdade que ele já existia antes da nação de Israel. Tá bom? É só você ler em Gênesis capítulo 14, versículos 14 a 18, lá você tem a história de Melquisedeque,
recebendo os dízimos de Abraão. Essa questão ela é também trabalhada no Novo Testamento. Bom, mas agora vamos aqui para a nação de Israel. Os dízimos estabelecidos por Moisés, os dízimos na lei de Moisés. Vamos começar daqui, vamos ser bem claros. Para quem foi estabelecido os dízimos de acordo com a lei de Moisés? Para quem foi estabelecido o dízimo? Você responde: para a nação de Israel. Vamos deixar bem claro. A nação de Israel, ela entregava o dízimo, ela dava os dízimos. Mas os dízimos, eles foram dados para um grupo dentro da nação de Israel. E quem é, professor? Os levitas. Os levitas, eles ficaram com os dízimos. E eu vou lhe explicar. Porque entre as 12 tribos, quando foram dividir a terra de Canaã, a terra da promessa, cada uma das tribos, ela ganhou uma porção. Cada uma das tribos, ela ganhou uma herança, um pedaço de terra, um lote, por assim dizer. Mas a tribo de Levi, ela não teve herança no que diz respeito em terras entre os filhos de Israel. E aí é onde entrou a questão do dízimo. O dízimo, ele foi estabelecido e dado aos levitas como herança, porque os levitas, eles não tiveram herança entre os filhos de Israel. Todas as tribos, eles tiveram a sua parte, mas os filhos de Levi, os levitas, não herdaram nada na terra, não tinham herança. A herança dos filhos de Levi eram exatamente os dízimos. Vamos conferir isso aqui na Bíblia Sagrada. Vamos para Números. Números capítulo 18. Eu convido vocês para lerem. E preste bem atenção a este assunto, ok, meu irmão? Números capítulo 18. E versículo 20, olha o que diz aqui. Disse também o Senhor a Arão, Arão era levita, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles, dos israelitas, nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Bom, Deus aqui está dizendo: eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Agora prossigamos. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Versículo 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Veja que no meio dos filhos de Israel os levitas não herdaram nenhuma herança, ok? Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Eu pergunto: você é levita? Não, responda com sinceridade. Você não entende nada da lei? Eu estou aqui para te explicar. Você é levita? Você é sacerdote? E não venha com essa desculpa: eu sou um levita espiritual. Não, estamos falando aqui de levitas carnais, de sangue, de ministério. Você é um levita? Você é um judeu levita? Você é sacerdote? Você não é levita. Você não é sacerdote. Logo, o dízimo não foi dado para você. O dízimo faz parte da lei. E a lei, ela estabeleceu os dízimos para os levitas. Você não é levita, meu irmão.
Você não é judeu. Mesmo que você fosse um judeu, ainda assim você não pode receber dízimos. Entre os israelitas, quem tem autoridade de receber os dízimos são os levitas, sacerdotes e levitas. Se você não é um sacerdote, se você não é um levita, o que é que você quer recebendo dízimos das ovelhas? Outra coisa, lembre-se, o dízimo faz parte da lei, e a lei foi abolida na morte de Cristo. Agora eu te pergunto, se a lei foi abolida na morte de Cristo, e os dízimos fazem parte da lei? Se a lei foi abolida, o que é que se espera dos dízimos? Que também foram abolidos na morte de Cristo. Essa ideia de que apenas uma parte da lei foi abolida, isso é mentira, meu irmão. Isso é um engano, um engodo, isso é para te enganar. Eu tenho que dizer aqui para você que a maioria dos cristãos, a maioria daqueles que dizem que estudam a Bíblia, eles não entendem. E muitos, aqui eu quero lhe dizer, muitos que dizem que entendem a Bíblia e cobram dízimo, eles estão te enganando. Muitos que dizem que entendem a Bíblia Sagrada, mas diz que você tem que guardar o sábado, eles também estão lhe enganando. Eles não entendem o que lê, e se entendem, estão lhe enganando. Principalmente aqueles que cobram dízimo. Eles dizem que entendem a Bíblia Sagrada, e se entendem, estão te enganando. O dízimo não é obrigatório para a igreja. Ou melhor, os dízimos não são obrigatórios para a igreja. Os dízimos foram abolidos na morte de Cristo. Professor, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Não, tudo bem, é uma questão sua. Você quer dar seu dízimo? Dê. Faça o que você quiser. Agora eu quero lhe dizer que, de acordo com a Bíblia Sagrada, você não é obrigado a dizimar. Porque os dízimos fazem parte da lei, e a lei foi abolida na morte de Cristo. Essa é a verdade sem rodeios, meu irmão. Versículo 26. Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, você não é levita, quem é que é visto aqui a receber os dízimos? Os levitas. Que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. Está bem aqui, queridos? Não sou eu, mas é a Bíblia Sagrada que está dizendo que os dízimos eles devem ser dados para os levitas. Foi Deus, irmão, não sou eu, não é pastor, está entendendo? Foi Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, foi Deus quem disse. Primeiro, foi Deus quem separou a tribo de Levi para receber os dízimos. Foi Deus. Quando você diz que o dízimo é obrigatório para a igreja, e você ainda tem coragem de recorrer a Malaquias capítulo 3, você está recorrendo à lei, irmão. Você está recorrendo à lei. Aí você, veja bem, diz que o dízimo é obrigatório para a igreja. Você está transgredindo. Primeiro, porque a lei foi abolida na morte de Cristo. Segundo passo, o dízimo faz parte da lei. Se o dízimo faz parte da lei, então também foi abolido. Tal como o sábado. Você prega que o sábado foi abolido. Mas quando chega na hora do dízimo, aí não, mas o dízimo não foi abolido. O dízimo não foi, o dízimo deve permanecer, mas você prega que o sábado foi abolido.
Você inclusive luta contra os adventistas, você é mestre nisso, em dizer para um adventista: olha, não guardamos o sábado, porque o sábado foi abolido na morte de Cristo. E é verdade, E tu sabe por que o adventista, ele não derriba a tua tese dessa forma? E por que você cobra o dízimo? O dízimo também foi abolido na lei. Se o adventista dissesse isso para você, ele te acertaria. Mas ele não diz isso também, sabe por quê? Porque ele também cobra os dízimos. Tá bom? Então o que eu quero lhe dizer é o seguinte: você condena um adventista porque diz para se guardar o sábado, e você com razão diz: não devemos guardar o sábado porque é da lei e a lei foi abolida. Só que você esquece, ou de forma malandra você ensina: não, o dízimo permanece. Mas você sabe, pastor, você sabe, pastora, você sabe, ministro, você sabe que o dízimo é da lei e a lei foi abolida. E se a lei, por ter sido abolida, não devemos guardar o sábado porque o sábado é da lei, por que eu devo dar o dízimo? Por que eu devo dizimar? O dízimo não faz parte da lei? A lei não foi abolida? Então o dízimo também foi abolido, irmão. O dízimo foi abolido, pastor. O dízimo foi abolido, ministro. Eu aqui vou trabalhar apenas essa questão. Não me interessa a sua contra-argumentação. Agora você pode dizer: mas precisamos de dinheiro. Precisamos sim de dinheiro. Quem está negando isso? E tem que ser o dízimo? Tem que ser o dízimo? Será que o dinheiro tem que ser na forma de dízimo? Porque o Novo Testamento, em lugar nenhum, ele diz para a igreja dar o dízimo. Repito, o Novo Testamento, em parte alguma, ensina que devemos dizimar. Jamais esse ensinamento do dízimo, conforme está no Antigo Testamento, ele não aparece nem da forma do Antigo Testamento e nem de outra forma para a igreja. Não aparece, irmão. Esta é a verdade. Desculpa, eu tenho até pastores, amigos meus. Eu pensei muito antes de fazer este vídeo, mas eu tenho que fazer. Estou aqui a trabalho da verdade. Que você goste ou que você não goste, essa é a verdade, ok, irmãos? A lei foi abolida e o dízimo foi abolido. Por quê? Porque o dízimo é da lei, assim como o sábado. Se eu não tenho obrigação de guardar o sábado porque foi abolido, também eu não tenho obrigação de dizimar, porque o dízimo também foi abolido. Vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 12, o que diz aqui? Alguma coisa sobre o assunto. Deuteronômio 12, versículo 6. Ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali aonde? Nos dias de Moisés, no tabernáculo. Os dízimos eram levados para o lugar santo, para o tabernáculo. Nos tempos do templo, os dízimos eram levados ao templo. É por isso que Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, no templo, para que haja mantimento. Você, repito, você não é sacerdote, você não é levita, logo você não tem autoridade para cobrar dízimos. Você não é sacerdote, você não é levita, você é um gentil, você não é nem sequer um judeu. E mesmo que você fosse um judeu, se você não é sacerdote, você não é levita, você não pode cobrar dízimos, você não pode receber dízimos, você não pode viver dos dízimos. Os dízimos foram estabelecidos para os judeus. E quem é entre os judeus, entre os israelitas, que tem autoridade de recolher os dízimos, de receber os dízimos? Os levitas. Guarde bem isso na sua mente. Os levitas
Foi Deus quem estabeleceu isso, foi Deus quem disse: os levitas, eles receberão os dízimos. A herança dos levitas serão os dízimos. É Deus quem falou, irmão. Foi Deus quem falou. A partir de hoje, você que está ouvindo esse vídeo, você quer dar o seu dízimo, dê, mas você não tem obrigação e você não tem nenhuma maldição sobre você se você não der. Você só continuará escravizado mentalmente se você quiser. Este vídeo eu estou fazendo aqui para abrir a tua mente. Essa é a verdade. Vamos aqui para 2 Crônicas 31, 6. Segundo Crônicas 31, 6, olha o que diz aqui. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Está bem aqui, irmãos, onde quer que se fale em dízimos, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, os dízimos estão ligados à nação de Israel. São os sacerdotes, são os levitas que foram levantados para receberem os dízimos, não você. Você está enganando o povo, ministro. Você está enricando, você engana o povo. Você cobra os dízimos para o seu deleite, para o seu proveito. Você engana o povo. Você está enricando às custas da cegueira dos outros. Você não engana quem lê e conhece a Bíblia Sagrada, mas infelizmente a maioria das ovelhas não conhecem a Bíblia Sagrada. Leem, mas são manipuladas por você, ministro, por você, pastor, que está enricando, que é riquíssimo, vive de enganar as ovelhas. Repito, você diz que a lei foi abolida e está certo, mas você cobra o dízimo, está errado. O Novo Testamento ele é coerente. O mesmo Novo Testamento que diz que a lei foi abolida na morte de Cristo também mostra que o dízimo foi abolido. Ok? Vamos aqui, meu irmão. Você pergunta, professor, mas aonde o Novo Testamento diz isso? Vamos ler aqui. Vamos lá. Jesus Cristo, vamos lá. Jesus Cristo, ele era de qual tribo? Da tribo de Judá. Está escrito sobre Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Novo Testamento diz claramente que Jesus foi constituído sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou ler aqui no Hebreus, vamos ler, entender essa questão. Hebreus, o que nos diz o escritor? Hebreus capítulo 7, versículo 5, olha o que diz aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Repito, pergunto, você é sacerdote? Não. Você é levita? Não. Logo, você não pode estar cobrando dízimo de ninguém. Você não é sacerdote, você não é levita, você não foi constituído por isso. Você é um transgressor. Você é um manipulador. Deus não te levantou para isso. Ah, mas eu sou pastor, não interessa, você não foi levantado para estar cobrando dízimo de ninguém. Você não é levita, você não é sacerdote, irmão. Você não é sacerdote, você não é levita. Você é um manipulador da fé das ovelhas. Versículo 8 aqui. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Aqui ele está fazendo um paradoxo, uma comparação entre os levitas, homens que morrem, que recebiam dízimo, e
Melquisedeque era um tipo de Cristo que vive. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico. É isso que o autor está dizendo, ok, irmãos? Versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimo. Bom, a tribo de Levi ela foi escolhida para receber os dízimos. Mas qual é o pensamento do autor? Ele está falando de sacerdócios. Sacerdócio de Cristo, que é representado em Melquisedeque, e o sacerdócio levítico, que é representado em Abraão. Quando ele diz assim, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Quem é que recebia dízimos? Os levitas. Mas veja que os levitas, eles são da estirpe de Abraão. E o autor aqui ele faz um trocadilho. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Assim como Abraão, ele é ancestral dos levitas e ele representa ali o sacerdócio arônico. Abraão está representando o sacerdócio levítico, enquanto que Melquisedeque está representando um tipo do sacerdócio de Cristo. Então, entre Melquisedeque e Abraão, quem foi que deu o dízimo para quem? Você sabe. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque é Cristo. Abraão são os levitas. É isso que o autor tem em mente. Ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Levi, ao ponto de que, na pessoa de Abraão, os levitas que recebem dízimos, deram dízimos para Melquisedeque, que é Cristo. Esse é o raciocínio do autor. Então você veja, meus queridos, que os dízimos, eles foram criados pela lei, estabelecidos para a tribo de Levi, para os levitas, para os sacerdotes, não para mim e não para você. Volto a dizer, precisamos de dinheiro? Eu pergunto, precisamos, mas não de invocar os dízimos do Antigo Testamento e trazer para o Novo. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Mas eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar água. Quem disse que não tem? Mas bote na sua cabeça, irmão, isso é manipulação pastoral. Os pastores, eles estão te enganando, estão te manipulando. Eles estão te roubando, tirando o teu couro, a tua lã. E você não vê isso. Você está cego. Você não entende a Bíblia Sagrada. Você não sabe ler. Você precisa aprender a ler a Bíblia Sagrada. Se liberte. Você não é obrigado a dar dízimo, querido. Porque o dízimo é da lei, e a lei foi abolida na morte de Cristo. É simples. É simples. Versículo, já li 7, 11, versículo 12. Vamos aqui. 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote, está falando de Cristo, se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Agora vamos prosseguir aqui mais na frente. Porque mudando-se o sacerdócio, está falando do sacerdócio levítico, necessariamente se faz também mudança de lei. Esse argumento aqui, irmãos, é forte, derriba qualquer falácia. Ou o que Paulo está dizendo? Porque mudando-se o sacerdócio, ele está falando do sacerdócio levítico, foi mudado. Quem é o... Veja bem, eu vou lhe perguntar, você é cristão, não é? Sim. Quem é o teu sumo sacerdote? É Arão? Não, é Cristo. Agora eu te pergunto, já que Cristo é o nosso sumo sacerdote e não Arão, agora eu lhe pergunto, Cristo é de qual tribo, irmão? Cristo, ele pertence a qual tribo? A tribo de Levi ou a tribo de Judá? A tribo de Judá. Por isso, se Cristo é da tribo de Judá, ouça o que a leitura diz, porque mudando-se o sacerdócio, ou seja, o teu sacerdote, quem é? O teu sacerdote é Cristo, o teu sumo sacerdote é Cristo, não Arão. Por quê?
porque o sacerdócio foi mudado. Quando nós cobramos dízimos dos nossos irmãos, nós estamos estabelecendo o antigo sacerdócio, que é o sacerdócio arônico. Estamos tirando o novo sacerdócio eterno, que é o sacerdócio de Cristo. Essa é a verdade. Quem cobra os dízimos está estabelecendo o sacerdócio arônico e descartando o sacerdócio de Cristo. Isso é contra o Novo Testamento. Na verdade, o sacerdócio levítico, arônico, foi tirado e foi estabelecido o sacerdócio de Cristo. O nosso sumo sacerdote não é Arão, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Olha o que diz. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Agora preste atenção, irmão. Se mudou o sacerdócio, também mudou a lei. Quem é que administrava as coisas da lei? Quem é que transmitia a lei para o povo? Quem é? Eram os sacerdotes. Por isso, o apóstolo diz, mudando-se o sacerdócio, também se faz mudança de lei. Se houve mudança de lei, por que você está cobrando dízimo? O dízimo não é da lei? Sim. Mas não houve mudança da lei? Houve. Por que você está cobrando dízimo? Houve mudança de lei. Nós estamos debaixo não da antiga lei, da lei dos dízimos, mas da lei de Cristo. E a lei de Cristo não é a mesma lei dada ali no Monte Sinai, querido. Na lei de Cristo não se manda cobrar dízimos, não se pede dízimos. Na lei de Cristo não se manda guardar o Shabá. Na lei de Cristo não existe mais o mandamento concernente aos sacrifícios, aos holocaustos, às ofertas e assim por diante, de animais. A lei de Cristo ela é gravada no coração, no íntimo, no interior. Na lei de Cristo tem circuncisão? Tem, mas é a circuncisão do coração. A lei de Cristo não manda se dizimar. Na lei de Cristo todos nós somos sacerdotes e reis. Outra coisa, na antiga lei existiam vários sumos sacerdotes. Na nova lei só existe um sumo sacerdote, que é Cristo. Há apenas um sumo sacerdote, irmãos, que é Cristo. E este sumo sacerdote eu não vejo nas páginas do Novo Testamento ele pedindo à igreja para dizimar. Eu não vejo. Essa é a verdade. Versículo 18 aqui, vamos lá. Capítulo 7. Porque o precedente mandamento, que está falando da lei, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, o que o autor está dizendo é que o precedente mandamento, ou seja, a lei, ela foi abrogada, ela foi abolida. Se a lei foi abolida, meu irmão, por que você está cobrando dízimo? Mas eu sei, para você enricar. Sem um dízimo você não vive. Você cobra o dízimo não é porque o Novo Testamento manda. Você cobra o dízimo é para viver bem. Você cobra o dízimo é para o seu bel prazer. Você cobra o dízimo é porque isso é uma fonte de lucro para você. Você vive dos dízimos das ovelhas, mas você não foi estabelecido por Deus para isso. Você não é um usurpador, pastor. Você é um mercenário. Você que cobra dízimo, você é um mercenário, você é um usurpador. Você não é sacerdote, você não é levita. Você é um usurpador. Essa é a verdade, queridos. Ok? Se você gostou desse vídeo, meu irmão, eu gostaria que você compartilhasse. Ok? Quero lhe dizer uma coisa. Nós não estamos obrigados a guardar o sábado e nem dar o dízimo. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre, agora e para todos sempre. Amém.